Esse vídeo faz parte do programa Pílulas do Conhecimento da FIDE. Eu sou Felipe Kitamura, neuroradiologista. O objetivo desse vídeo é revisar o aspecto de imagem dos principais achados críticos em neuroradiologia. Iremos rever hemorragias nos diversos compartimentos cerebrais, acidente vascular encefálico isquêmico agudo, edema cerebral, hidrocefalia hipertensiva, herniações, abscessos, fraturas e dissecção arterial. Essa é uma imagem típica de um hematoma intraparenquimatoso lobar. Sempre que nos deparamos com um hematoma intraparenquimatoso, é importante descrever sua localização, tamanho, forma e densidade. Se for realizada uma angiotomografia, podemos pesquisar o spot sign, que é esse extravasamento de contraste no meio do hematoma, como visto nessa imagem. Isso é um indicador de que esse hematoma está em expansão e é um caso de pior prognóstico. Nesse outro caso, temos uma hiperdensidade ocupando um sulco cerebral na alta convexidade, um aspecto típico de hemorragia subaracnoide. Já uma imagem extraaxial com formato biconvexo e hiperdensa é a apresentação clássica de um hematoma extradural agudo. Em todos os casos de sangramento intracraniano, é importante pesquisar fratura da calota craniana. No caso dos hematomas extradurais, é bastante comum a fratura estar adjacente ao hematoma. Já o hematoma subdural costuma se apresentar como uma imagem em formato de lente côncavo-convexa, como vemos nesse caso. Além do hematoma subdural frontal direito, vemos também hemorragia subaracnoide nos sulcos e um hematoma intraparenquimatoso occipital esquerdo. Se o hematoma for hipodenso, significa que ele é crônico, mas a imagem que vemos nesse caso apresenta uma parte hipodensa e outra hiperdensa. Esse é o aspecto de hematoma subdural crônico agudizado, que também deve ser relatado como achado crítico. Mudando de patologia, agora nesse caso temos uma imagem cística com realce anelar liso desenhado a lápis, muito característica de abscesso cerebral. O diagnóstico diferencial que se impõe é o de glioblastoma, mas geralmente nesse caso o realce costuma ser irregular, além de a história clínica ser bem diferente. Toda vez que encontramos algum efeito de massa intracraniano, como tumor ou sangramento em qualquer compartimento cerebral, é importante pesquisarmos se esse efeito de massa causa desvio de linha média ou algum tipo de herniação. Aqui nós vemos o giro do cíngulo direito cruzando a incisura da foice cerebral para o lado esquerdo, o que caracteriza uma herniação subfalcina. Já nesse outro caso, nós vemos uma herniação tonsilar. Repare que esse é um corte axial no nível da primeira vértebra cervical. Nós deveríamos ver líquor ao redor da medula, nessa imagem, mas o espaço subaracnoide está todo ocupado pelas tonsilas cerebelares. Outra causa potencial de efeito de massa é o acidente vascular encefálico isquêmico. Essa é uma tomografia que facilmente passaria como normal, mas se fecharmos a largura da janela, vemos que há uma discreta hipoatenuação córtico-subcortical frontal à direita. Essa é uma apresentação possível do acidente vascular encefálico isquêmico hiperagudo, sendo que ela pode não estar presente nos casos muito precoces. Com a evolução para a fase aguda, a hipoatenuação se torna mais nítida, assim como o efeito de massa, que nesse caso apaga os sulcos adjacentes e o corno frontal do ventrículo lateral direito. Ainda na fase hiperaguda, podemos encontrar em alguns casos o sinal da artéria hiperdensa. Esse sinal indica que há um trombo ocluindo a artéria. Mudando de patologia, nas imagens de baixo vemos uma condição bastante grave caracterizada pelo apagamento difuso de sulcos, redução das dimensões dos ventrículos cerebrais e obliteração das cisternas basais. Compare com as imagens de cima, que são do mesmo paciente, mas antes da instalação do edema cerebral. Outra condição potencialmente fatal é a hidrocefalia obstrutiva aguda. O principal indicador de hidrocefalia obstrutiva aguda é a dilatação dos cornos temporais dos ventrículos laterais. Outro sinal importante é o edema transependimário, como vemos nessa imagem. No contexto de pronto-socorro, é bastante comum laudarmos tomografia de crânio sem contraste. Por isso é importante estarmos atentos para sinais sutis de doenças
que são melhor vistas nos exames contrastados. Aqui temos um exemplo disso, essa hiperdensidade em formato de crescente na artéria carótida interna esquerda, que deve levantar a suspeita para dissecção arterial. Nesses casos, é importante orientarmos a realização da angiotomografia do pescoço, que demonstra esse estreitamento progressivo da luz do vaso, fechando o diagnóstico de dissecção. Para finalizar, falaremos das fraturas. Toda fratura deve ser relatada, pois é um indício de trauma e nos alerta para procurarmos outros achados relacionados ao trauma. Agora, se a fratura possuir um desalinhamento maior do que a espessura da calota craniana, devemos comunicar imediatamente o médico solicitante, pois ela é potencialmente uma fratura aberta, o que aumenta o risco de complicações como infecção do sistema nervoso central. Já nos casos de fratura da coluna cervical, é importante descrevermos a morfologia da fratura, se compressiva em explosão, translação, rotação ou distração, e a integridade do complexo ligamentar posterior. Essas informações de imagem, juntamente com o status neurológico, são 3 preditores independentes do prognóstico do paciente com fratura da coluna. Também é importante relatar se há comprometimento do canal vertebral, como vimos no caso anterior e nesse último caso. O objetivo desse vídeo foi revisar o aspecto de imagem dos principais achados críticos em neuroradiologia. Para mais informações, consulte as referências bibliográficas. Obrigado.